Senhor presidente, senadoras e senadores, hoje é um dia importante, muito importante, no Senado Federal. Eu confesso que, mais uma vez, pela terceira vez, fiquei muito apreensivo semana passada por uma deliberação de juízes da Corte Suprema Brasileira. Nós tínhamos vivido dois episódios anteriores. Um envolvendo o senador Delcídio do Amaral. Eu fui um dos 13 que me posicionei fazendo a defesa da Constituição. Fomos minoritários, houve uma verdadeira campanha em redes sociais, sofri com isso. Mas eu me perguntava, eu estava do lado certo da história? E a resposta eu dava, sim, eu jurei obediência à Constituição, eu penso que eu estava, naquele episódio, do lado certo da história. Veio um episódio envolvendo o meu presidente na época, quem eu era vice, Renan Calheiros, um liminar de um ministro da Suprema Corte, determinava o afastamento da presidência do Senado do presidente Renan. Eu era o beneficiário direto. Nós vivíamos um drama do impeachment. Alguns achavam que aquele era o momento do olho por olho, de fazer-se aí uma intervenção, já tinha uma decisão do Supremo e que eu deveria barrar o impeachment ali como se isso fosse possível, a partir de uma liminar que eu entendia não tinha amparo na Constituição. Como uma liminar afastaria o chefe de um poder da presidência de uma casa legislativa, no caso do Senado e do Congresso? Mesmo sendo beneficiário, tomei uma atitude para responder àqueles que me atacavam, me cobravam, uma postura de cumprir a lei, e também na responsabilidade de beneficiário eventual, porque assumiria a presidência do Senado, assumiria a presidência do Congresso, eu tomei uma atitude. Procurei o Supremo Tribunal Federal, a presidente Carmen Lúcia, e solicitei a ela, sim, falei com ministros, que pautasse aquela matéria que estava correlata com o voto do ministro Toffoli e o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio colaborou quando resolveu pautar o assunto já no dia seguinte no Supremo Tribunal Federal. E nós resolvemos uma crise institucional grave, num conflito de poder entre o Supremo e o Congresso, ouvindo o pleno do Supremo. Foi isso que eu fui buscar naquela época. E acho que, daquela vez, a ministra Carmen Lúcia, que segue presidente do Supremo, agiu de maneira acertada. A ampla maioria dos ministros do Supremo recepcionaram o voto do então ministro Toffoli, que criou uma jurisprudência para situações que se apresentavam no caso de um chefe de poder virar réu e sobre a linha sucessória. É isso que está valendo hoje, porque houve uma decisão do Pleno do Supremo. Na semana passada, me posicionei aqui contrário, porque é meu dever como senador, ao descumprimento do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. O que é que prevê o artigo 53, parágrafo 2º? Não importa se é com o senador Aécio, o senador Delcídio, seja com quem for. Ele estabelece critérios para a punição de membros do Congresso. Mas eu levantei o microfone ali na quinta-feira, em consonância com
o meu partido que soltou uma nota e com boa parte da bancada. Eu levantei o microfone e pedi ao presidente Eunício: presidente Eunício, faça como eu fiz quando era vice-presidente. Procure o Supremo, estabeleça com a presidente Carmen Lúcia um calendário de decisão desse assunto pelo Pleno do Supremo. Hoje é terça-feira. Ontem o presidente da Casa foi no Supremo. A presidente Carmen Lúcia mudou a agenda do Supremo, a pauta do Supremo, e pôs a matéria para ser apreciada. Se está sendo para o dia 11, as informações que eu tenho é que tem matérias do calendário eleitoral que vence prazo dia 6, que precisam ser apreciadas. Agora, eu pedi na quinta-feira que ouvíssemos o plenário do Supremo. Acho uma precipitação. Acho que o bom senso, e concluo, senhor presidente, o bom senso nos impõe. Nós estamos vivendo um drama nesse país. Momentos de injustiça, de desrespeito às leis, de abuso de autoridade, de abuso de poder. Mas nós não podemos. Eu prefiro sofrer uma injustiça do que praticar uma. Eu prefiro estar sofrendo injustiça. Acho que o Senado, acho que o Congresso, acho que a Câmara tem que tomar uma atitude para vencermos esse período difícil. E, para mim, o bom senso não é um enfrentamento com o Supremo nesse momento. É ouvirmos primeiro o Pleno do Supremo. Depois debatermos aqui se é possível o Código de Processo Penal se sobrepor à Constituição. Mas vamos ouvir o Supremo. Vamos ouvir a interpretação sobre o artigo 53, parágrafo 2º. Sobre o 309 do Código de Processo Penal. Por isso, senhor presidente, eu concluo pedindo a Vossa Excelência, vamos fazer prevalecer o bom senso e adiar até que haja uma posição final do Pleno do Supremo sobre essa questão da constitucionalidade, porque, do meu ponto de vista, é o Supremo, sim, que dá a palavra final sobre essa carta que nós fizemos. E é disso que nós estamos falando. Para o bom senso, para a independência entre os poderes, é bom, nessa hora, ouvirmos o plenário do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. Muito obrigado. Vou conceder a palavra à última oradora escrita, a senadora Gleice Hoffmann. Senadora Gleice. Sim. Obrigada, senhor presidente.